θ mini. Esse termo aqui. D'Alembertiano, mais 2, G2, V2, θ mini. O θ mini, vou botar aqui uma linha aqui desse. Vamos ver o que eu vou fazer. Né? Agora vamos pegar o setor longitudinal. Do setor longitudinal, eu botei o meio em evidência, apareceu isso aqui, ó, menos D'Alembertiano sobre psi. Esse termo aqui. D'Alembertiano, botei o meio em evidência. Então, menos D'Alembertiano sobre psi. E depois aqui mais 2, G2. Oi? Menos. Ah, é porque eu botei o menos em evidência. Obrigado. Mas acho que foi longe, eu precisar do lado desse ano. Tá. Vamos lá, tá? Vamos esquecer. Corrige, então ficou meio. Então, a parte do θ ficou ok. E a parte do ômega que eu tinha errado, o Luiz corrigiu, ficou menos o meio D'Alembertiano sobre psi, que eu botei o menos lá. Botei esse menos em esse aqui é mais, esse aqui é mais. Beleza. Então, o que a gente observa é que todo mundo sabe inverter esse operador, né? Nossos cursos aí, é só lembrar, quando eu tenho um operador que é proporcional a θ e o outro que é proporcional a ômega, eu tiro a função de Green do campo vetorial. Quem vai ser a função de Green do campo vetorial? Vai ser 1 sobre D'Alembertiano, mais 2, G2, G2, θ mini. Só inverter os coeficientes, né? Quando eu tenho algo desse tipo, x θ mini mais y ômega mini, eu quero inverter essa expressão, ela é 1 sobre x θ mini mais 1 sobre y ômega mini. Se eu multiplicar esse por esse dá θ, 2 dá θ, esse por esse dá 0, esse por esse dá 0 e esse por esse dá ômega 2, que é ômega. Então fica x vezes 1 sobre x dá 1, fica θ mais ômega, que é 1. Então esse cara aqui é o inverso desse. Claro, inverso no sentido de que eu estou multiplicando ômega mini mais θ mini mais ômega mini por alguma coisa que seria ômega mi kappa, θ mi kappa mais ômega mi kappa. Se eu multiplicar esse cara por esse cara, isso aqui vai me dar θ mi kappa, esse aqui vai dar ômega mi kappa, θ mi kappa mais ômega mi kappa é a identidade. Então esse cara inverte esse, é o que nós estamos fazendo aqui. E aqui nós vamos ter menos o inverso disso aqui. 1 sobre D'Alembertiano menos 2 G2 V2 psi. Aí eu posso botar esse psi aqui em cima e aqui ômega mini. Ó, olha o que está acontecendo. Se eu olhar para o campo vetorial, a minha função de Green ela vai aparecer com 2 polos. Eu tenho um polo no setor transverso. Isso aqui vai ficar menos K2 mais 2 G2 V2. Então, esse polo vai ser para K2 igual a 2 G2 V2. Então, isso aqui é a massa do campo de gauge no setor de spin 1. Agora, eu tenho um polo no setor de spin 0, que é o polo longitudinal. Quem é esse polo? É K2 igual a menos 2, então isso aqui vai ficar menos K2, vai ficar menos isso igual a 0, vai ficar K2 igual a menos. Então, o que está acontecendo? O polo que está localizado no setor longitudinal do campo de gauge é exatamente o mesmo polo que foi adquirido por aquele campo, é a mesma massa que foi adquirida pelo campo que seria o bóson de Bose. Então nós temos, no espectro aparecem 2 objetos sinistros. Aparece o bóson de Boson com uma massa completamente não física, que depende do parâmetro de gauge, mas no setor de bósons de gauge, esse setor aqui é o setor limpo, é o spin 1, é onde está o foco mesmo, quer dizer, que está o campo de gauge massivo. No setor longitudinal dele aparece um objeto que tem spin 1, esse projetor aqui é de spin 1, então spin 0, então aparece um objeto spin 0, na parte longitudinal, com uma massa que é igual a essa massa, não é coincidência também. O que está acontecendo? Tem uma massa dependente do gauge no setor escalar e uma massa dependente do gauge aqui. Fisicamente, isso vai dizer o seguinte, esse termo aqui, esse polo que está aqui corresponde a uma partícula não física e esse polo que está aqui também corresponde a uma partícula não física. O que vai acontecer agora? Se nós olharmos os acoplamentos, né, a matéria, vamos pegar, por exemplo, o campo vetorial, psi barrado, gama mi, psi a mi, se acopla com o campo de gauge. Aqui está constante acoplamento de gauge. E a matéria se acopla com o campo de Higgs.
seria o φ. E aí, esse φ que está aqui é V, vai aparecer aqui aquela V mais H mais I aqui. Então, vai aparecer aqui, no acoplamento de Higgs, vai aparecer aqui um I aqui. Então, vamos dizer assim, vai aparecer esse acoplamento aqui. Então, esse campo aqui, esse objeto aqui, vamos colocar assim, ou então a gente pode até olhar por aqui, perdão, podemos até olhar por aqui. Esse resíduo, nesse polo, ele tem um sinal menos. Então, esse sinal menos que está aqui, vai compensar exatamente o acoplamento desse bóson de Gauge. Então, esse bóson de Gauge aqui vai se acoplar com a matéria da mesma maneira que esse. Só que um vai carregar um sinal menos no acoplamento e o outro vai carregar um sinal mais. E eles vão se cancelar. Então, o que acontece no Gauge unitário, que não é o unitário, onde eu não elimino o bóson de Bose, no bóson de Bose não vai até as últimas consequências, ele ganha uma massa dependente do Gauge, mas paralelamente a isso, aparece a mesma massa no setor vetorial. E essas duas massas, elas trabalham para uma eliminar o efeito da outra. Então, fisicamente, essas massas não vão aparecer. Então, é isso que acontece no chamado Gauge RXI. O Gauge, ele é chamado Gauge RXI, ele é R de renormalizável. XI, porque aparece o parâmetro de Gauge. A questão é que, no caso não abeliano, o Gauge unitário não é renormalizável. Então, eu preciso... Agora, se eu vou para esse Gauge RXI, a teoria se torna renormalizável. Então, a gente tem essa discussão. Afinal de contas, a teoria com quebra espontânea da simetria é renormalizável ou não? A renormalizabilidade depende do Gauge? Depende. Então, eu tenho um Gauge onde eu tenho renormalizabilidade. Tem um outro onde eu não tenho. Mas a física do processo, quer dizer, a física do sistema ou da teoria, ela está na matriz S. A matriz S, ela é mais do que isso, ela pega os processos on-shell. Então, apesar da teoria no Gauge unitário não ser renormalizável, a matriz S dela, ela fica finita, porque do momento que eu introduzo os contratermos, eu consigo ter uma matriz S finita no Gauge unitário, apesar da teoria não ser renormalizável em geral. Então, eu só queria finalizar aqui com vocês essa discussão, e a pergunta aí do Luiz Felipe fez a gente ir um pouco para essa direção, que está um pouco fora do programa, mas eu acho que é muito importante vocês perceberem, quer dizer, para quem está fazendo um curso assim, para ganhar cultura, saber como funciona a teoria eletrofrágil, eu diria que é importante meditar um pouco, pensar um pouco, aprofundar depois do estudo, nessa questão. Quer dizer, para efeito de cálculo prático, quem é fenomenólogo lá no LHC, o pessoal todo que calcula processos e calcula processos com ordens mais altas, a 2 loops, tal, para poder fazer testes de precisão da teoria eletrofrágil, todo mundo trabalha no Gauge unitário, que é o Gauge que você pode trabalhar com segurança e você sabe que, apesar de ele não ser um Gauge manifestamente renormalizável, ele leva a uma matriz S finita. Então você está perfeito para fazer seus cálculos. Do ponto de vista um pouquinho mais formal, prefere-se trabalhar com o Gauge RXI, que vai dar também, onde vão aparecer as dependências do Gauge que podem, vou calcular uma grandeza física, vou calcular uma seção de choque, mas aí ela pode vir a depender do Gauge, que não é, mas aí o efeito do bóson de Goldstone cancela o efeito desse spin zero que está presente agora na parte longitudinal do campo vetorial. Então, dos dois casos, as coisas funcionam. Então, mas é só para chamar a atenção, por isso que eu não tenho, nesses últimos 2 ou 3 anos, eu não tenho chamado muita atenção do Gauge RXI, porque ele está feito no curso lá com mais detalhes, Mas eu estou chamando a atenção de vocês, porque a pergunta veio, e eu acho que é importante vocês terem claro. Então, no Gauge unitário, simplesmente a gente desaparece com o bóson de Goldstone, porque ele desacopla e ele fica simplesmente um campo que se propaga livremente com massa zero, sem interagir com ninguém. Então, ele não interage, ele não aparece, está fora do espectro físico da teoria, certo? Então, um pouco isso. Então, eu vou voltar aqui para onde a gente queria entrar aqui, são os versos eletrofrágeis, que a gente estava trabalhando na aula passada, dei para vocês a lista dos acoplamentos diretos entre os bósons de Gauge,
e campo de Higgs. Agora nós vamos fazer só para dar para vocês, os vértices eletrofrágeis da matéria. A matéria é carregada, que são os leptons da matéria, os leptons, os neutrinos e os quarks. Então, agora como ficam, então, quer dizer, as interações, vamos colocar assim. Na aula passada, então, nós tratamos as interações, né, dos bósons de gauge entre si e dos bósons de gauge com Higgs. Agora vamos tratar das interações da matéria. Então, a matéria para nós vai ser leptons, vamos dizer assim, os leptons carregados, né? Os neutrinos e os quarks. Vamos colocar assim, os neutrinos para nós têm massa zero, a gente já sabe. Então o que a gente tem vai ser, claro, lembrando dos acoplamentos mínimos, os leptons se acoplam com os leptons left, né? Eles se acoplam lá com o setor SO2, com o setor 1. Os leptons right, eles são tanto quarks quanto leptons, né? Eles só se acoplam com o setor 1, porque eles são singletes de SO2. Mas aí a gente introduz a massa, que é o ferro Higgs, e aí, só que eu trouxe aqui os acoplamentos para vocês, seria o seguinte. Então nós vamos ter, por exemplo, os leptons, eu vou chamar os leptons de hélio. Os neutrinos eu vou chamar, obviamente, de μ. E os quarks vão seguir aquela nossa notação. Vamos sempre usar o P para o quark superior, que é o quark de carga 2/3, e N para o quark inferior, que é o quark de carga menos 1/3. Então, os acoplamentos são. Vamos fazer então os acoplamentos, claro, eles vão se acoplar. É claro que eles se acoplam entre si, porque nós temos os acoplamentos de Yukawa entre os leptons e os quarks e os Higgs. E temos os acoplamentos de gauge. Então, nós vamos ter as categorias de acoplamento, quer dizer, as interações da matéria, elas vão ser as interações com os bósons de gauge, que são os bósons W mais menos, Z0 e fora. E as interações com Higgs. Interações né? Porque basicamente é isso. Só sobrou o H, a gente está trabalhando gauge unitário, nós só temos o H mesmo. Então a matéria vai poder interagir. E a matéria é quark, né? A matéria de quarks, né? Ou a matéria leptônica, férmions, não tem autointeração renormalizada em 4 dimensões. Então, de fato, o modelo padrão, ela não dá nenhuma interação só entre os leptons entre si. O máximo que ela dá é os férmions interagindo com bósons de gauge e férmions interagindo com bósons de Higgs. Então, a gente vai botar os vértices que a gente tem aqui. Então, nós vamos ter lepton, vou botar essa linha, então, aqui eu vou ter um lepton, pode ser o elétron, muon, tal, não importa, trocando fótons. Então, esse aqui é o vértice puramente eletromagnético. É carga, carga e fóton. Então, esse vértice aqui é o vértice tradicional da eletrodinâmica, né? Menos e a carga eletromagnética e a matriz gama-mínima. Então, é o fator de vértice. Então, os leptons se acoplam com o fóton. Claro que os leptons, aqui, a carga desse lepton, a carga é a mesma, então eles vão se acoplar também, né? O vértice ali vai se acoplar com Z0. Tá? Vamos acoplar aqui com Z0. Então, aqui vamos ter lepton se acoplando com Z0. O acoplamento com o Z0, deixa eu pegar aqui, Z0. O acoplamento com Z0 é esse aqui. Vou botar aqui que é uma expressão mesmo. O acoplamento com Z0 é esse aqui, é IG. Aquela constante de acoplamento de SO2, né, sobre 4, cosseno de θW, cosseno do ângulo do Weinberg, gama-mi, que aqui é o semi, né? O semi, vamos ter um gama-mi, aí vamos ter esse fator assim, menos 1 mais 4, seno ao quadrado de θW, mais a matriz da identidade, obviamente, 4 por 4, mais a matriz de gama-5. Então, esse aqui é o vértice que faz a interação de dois leptons com os elétrons. O que é importante, mais importante que tudo, é saber os fatores de acoplamento que vão aparecer. O ângulo de θW
Então esse é o acoplamento dos leptons com o Z0. Claro que os leptons podem se acoplar com o Higgs também. Depois eu vou mostrar uns processos aí. Então aqui a gente vai ter o Higgs. Lepton, Higgs. O acoplamento do lepton com Higgs vai ser menos I, G, a massa do lepton sobre 2 vezes a massa do W. Então vocês observam interessante, o acoplamento da matéria com o Higgs, ela já traz uma massa do W que é muito grande no denominador. Essa massa aqui, ó, a massa do lepton, a massa do elétron, 0,5 MeV, massa do tal, massa do muon, 104 MeV, massa do tal, 1,7 GeV. Essa massa aqui é de 80 GeV. Então a gente já tem um fator, quer dizer, a interação dos leptons com o Higgs, ela é muito, vamos dizer assim, supressa por fatores de massa do NW. Então isso aqui é o acoplamento do lepton com um fóton, com Z0 e com Higgs. Eu acho que não tem mais nada. Os acoplamentos leptônicos são esses. Depois a gente pode ter, claro, a gente viu que o elétron, eu posso ter uma interação que eu vou ter neutrino acoplado com o lepton, aquela interação que tem o W. E aí essa interação aqui, ela tem WI, então vamos dizer, entra o neutrino, que tem carga, aqui vai entrar o WI menos, né? Neutrino, e aqui vai sair um lepton com carga negativa. Então esse vértice aqui, ele é IG, sobre 2 raiz de 2, gama mi, e menos gama c. Então esse é o vértice com o W. O vértice é a corrente carregada. É o neutrino, lepton, corrente carregada. Então esse aí tá, o vértice do W. Então tá, fizemos todos os vértices dos leptons. É lepton, fóton, lepton, Z0, lepton, Higgs e lepton, W+. Perfeito. Então esses são os acoplamentos que nós temos. Agora, claro, nós vamos olhar o setor de quarks. Os quarks também. Os quarks vão interagir com o fóton, os quarks vão interagir com os Z0, os quarks vão interagir com W+, W-, e os quarks vão interagir com o Higgs. Então vamos ver as interações dos quarks agora. Então vamos dizer que tem um quark aqui Q, aqui eu tenho outro quark Q, e aqui eu vou ter quark interagindo, então eu tenho um vértice que tem quark e quark interagindo com o fóton. E aí, claro, essa interação é eletromagnética. Nós vamos ter I, constante de acoplamento eletromagnética G, a carga do quark, vamos botar aqui a carga eletromagnética do quark e o fator gama. Então a gente tem aqui, a carga do quark vai entrar aqui. Então a interação quark é mi. Depois nós vamos ter a interação quark Z0. Quark. Então Z0 vai ser, por exemplo, eu vou ter dois. Então se eu tiver o quark T, do quarto de carga 2/3 interagindo com o Z0, ele vai ter esse fator IG sobre 4 cosseno de θW, gama mi, aí vamos ter aqui 1 menos 8/3 do seno ao quadrado de θW, vezes identidade, menos gama c. Esse é o fator de vértice. Então isso se for o quark superior, o quark que tem carga 2/3 interagindo. Depois eu posso ter uma interação que vai ser, ela é diferenciada. O quark inferior, que é o quark de carga menos 1/3, interagindo com o Z0. Essa interação aqui, ela é IG sobre 4 cosseno de θW também. Gama mi, aí eu vou ter aqui 1 mais 4/3 do seno ao quadrado de θW, identidade mais gama c. Então esse é um acoplamento do quark inferior com o Z, quark superior com o Z, e depois nós vamos ter o acoplamento que muda a carga, que é o acoplamento com W mais menos. Então nós vamos ter esse acoplamento aqui, por exemplo,
quarto P, sai um quarto N, e aqui eu tenho um WI menos. E aí eu vou ter aqui IG sobre 2 raiz de 2, gama mi, menos gama 5. E aqui entra aquele termo V da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Mascal, aquele termo que acopla o P com N na matriz de Cabibbo-Kobayashi-Mascal. Então esse termo aqui é o elemento de matriz CKN. É o termo CKN, matriz de Cabibbo-Kobayashi-Mascal. Esse acoplamento aqui, quer dizer, que a gente sabe que justamente a fase, né, de Cabibbo-Kobayashi-Mascal, a fase que quebra a CP, que faz a violação de CP, ela está presente justamente na corrente carregada. Então é essa corrente aqui que tem a fase de Cabibbo-Kobayashi-Mascal. E aí agora a última interação que falta é o quark P. Então, quark T, quark superior com Higgs. Então, quark superior com Higgs, ele vai dar menos IG, a massa do quark, sobre 2 vezes a massa do W. Também, o acoplamento com Higgs ele é sempre muito supresso, porque ele traz a massa do W no denominador. Então é um acoplamento que é bastante diminuído, né? Ele perde um pouco do efeito. E o quark N, o quark inferior, também se acopla com o bóson de Higgs, e o fator dele que é menos IG, a massa do quark N, sobre 2 vezes a massa do W também. Então esses são todos os acoplamentos do gauge unitário das partículas do modelo padrão. Então isso é importante para vocês assim, desenvolverem um pouquinho. Então, se tem um processo, né? Suponhamos que a gente tem assim, o espalhamento, né? Por exemplo, o espalhamento elétrico. Vou dar mais disso. Quase acabando, tá, gente? Então, esses são os versos. Por exemplo, quando eu tivesse um espalhamento, eu quisesse olhar um espalhamento elétron-elétron, vamos ver, tem um elétron entrando, tem um elétron aqui, um elétron. Claro, naquele deu que a gente sabe que o espalhamento elétron-elétron é feito pela troca de fóton. Entram 2 elétrons, trocam fóton e ele sai. Aqui na teoria eletrofrágil, agora eu posso ter o espalhamento elétron-elétron, claro, vai poder trocar fóton. 2 elétrons trocam fóton, vem um elétron daqui, outro elétron daqui, eles trocam fóton. Interação eletromagnética, aqui vai aparecer um fator de carga elétrica e aqui vai aparecer um fator de carga elétrica. Esse gráfico aí, essa amplitude desse espalhamento é caracterizada pelo E2, que é a constante de estrutura fina. Porém, agora, se esses meus elétrons tiverem uma energia muito alta, eles começam, né, a poder excitar uma troca, por exemplo, de Higgs. Os elétrons se acoplam com Higgs, está aqui, acoplamento. Acabei que eu apaguei ele agora, mas estava aqui o acoplamento, eu tinha colocado aqui no início. O acoplamento do elétron com o Higgs. O acoplamento do elétron com o Higgs, então ele vai poder trocar Higgs. Olha lá. Então eu vou ter elétron trocando Higgs. Então, em vez de aparecer o fóton aqui, vai aparecer um bóson de Higgs. Então, eles vão trocar Higgs. Quando eles trocam, quando o elétron troca Higgs, ele vai trocar com esse fator. Cada vértice vai dar um fator G, então vai aparecer G2. Então isso aqui é a troca do fóton. A troca do Higgs. Ela vai aparecer a constante de acoplamento G2, a massa do elétron ao quadrado, sobre 4 vezes a massa do W ao quadrado. Então isso aqui vai ser a troca do Higgs. Então, olha só, esse acoplamento aqui é muito maior do que esse, porque aqui eu vou ter um fator de massa do elétron, que é 0,5 MeV, por massa do W, que é 80 GeV. Isso está ao quadrado. Então,
esse aproximadamente que é um MeV. Fica MeV sobre 80 GeV. Os GeV são 10 a 3 MeVs. Então vai dar um fator de 1 sobre 10 a 4 no denominador, 10 a menos 8. Então a interação entre dois elétrons por troca de Higgs, ela é muito mais fraca do que a interação eletromagnética. Então, claro que esse setor aqui, quer dizer, a interação eletro-eletro, ela é dominada pela troca de fótons. Mas eu posso também, claro, eu tenho precisão para agora captar também os efeitos do espalhamento eletro-eletro que são devidos à troca de Higgs. Eles podem trocar, por exemplo, W também. Então a gente pegou aqui o vértice do elétron com o elétron com W, que vai dar o G sobre 2 raiz de 2. Então, se eles trocarem um W daqui, um W daqui, ele vai dar um fator G2 sobre 8. E G2 já não é um fator tão menor do que E2. Então, no acoplamento do elétron, né? Quer dizer, aí, mas aqui ele teria, desculpa, com Z0, perdão, com Z0. Com Z0, teria, perdão, seria o acoplamento do elétron trocando Z0. O elétron trocando não fóton, mas trocando agora Z0. Então, trocando Z0, a constante de acoplamento que vai aparecer vai ser o G2 sobre um cosseno ao quadrado do ângulo de Weinberg. Então, que é um acoplamento razoavelmente comparado a esse. Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso. Olhando esses vértices, a gente já pode ter uma ideia da magnitude. Dado um processo, né, qual é a interação dominante, quer dizer, a teoria eletrofrágil. Então, o elétron, na QED, o elétron só troca fóton, mas agora a QED, ela é parte de uma interação mais completa, ela é parte da interação eletrofrágil. Então, dois elétrons, eles não sabem se eles estão na QED ou na eletrofrágil, eles trocam partículas que eles podem excitar. Então, a interação de dois elétrons, ela pode ser mediada pelo fóton, pode ser mediada pelo Higgs, pode ser mediada pelo Z0. Então, vai depender, quanto mais energia eu der para o meu elétron, mais energia, mais ele vai poder excitar, por exemplo, ele vai aumentar a troca dele com o Higgs, ele vai aumentar a seção de choque dele pela troca de Higgs ou pela troca de Z0. Se eu tiver a níveis de energia muito baixos, o fator dominante vai ser o fator da QED. Então, a gente tem que, eu só estou colocando isso aí para vocês terem uma ideia de todos os acoplamentos possíveis. Claro que numa teoria eletrofrágil, né, quer dizer, a escala de energia é de 10 a 2 GeV. Então eu preciso fornecer na faixa, né, de 100 GeV, acelerar um elétron até uma energia na faixa de 100 GeV. Então, para a gente ter uma ideia. Então, a energia, né, quer dizer, MC2 gama. Eu quero que isso aqui seja na faixa de 100 GeV. Quero dar uma energia total ao elétron de 100 GeV. A massa do elétron aqui é 0,5 MeV. Isso aqui é 0,5, MC2 é 0, mudado, aproximadamente 1 MeV. Então, o meu fator gama, GeV por MeV dá 10 a 3. Eu vou ter um fator gama de 10 a 5. Quer dizer, é alguma coisa muito relativista. Então, um fator gama, quer dizer, 1 sobre 1 menos V2 sobre C2, né, é aproximadamente 10 a 10. Então, eu tenho, quer dizer, uma velocidade que é praticamente próxima da velocidade da luz. Então, nesse nível de energia, a gente consegue que o elétron, quer dizer, consiga excitar, a gente já consegue trazer o bóson de Higgs e o Z0 para competir com a interação eletromagnética. Então, quer dizer, na teoria eletrofrágil, a gente já começa a perceber um elétron muito mais globalizado. Ele interage com o fóton, ele interage com o Z0, ele pode interagir com o W+, e virar um neutrino. Eu posso ter esse espalhamento elétron aqui, neutrino, entra um elétron, sai o neutrino do elétron. E aí ele troca, ele emite aqui, entra um elétron, sai o W-. Esse W- aqui, por exemplo, pode se propagar, com aqui eu vou ter, vai se propagar e se propaga. O propagador é o W+, aqui entra um elétron e aqui sai outro neutrino. Então eu posso ter elétron, elétron, indo neutrino, neutrino, mas trocando Ws.
Só que a interação elétron-neutrino com troca de W tem um vértice, um fator de vértice que é pequeno, quer dizer, a troca de elétrons, né? Com o neutrino trocando W, a gente vai ter esse propagador aqui do W. Esse propagador do W ele vai trazer 1 sobre a massa do W ao quadrado. Então isso vai puxar o processo muito para baixo. Por quê? Porque eu vou ter a interação elétron-elétron indo e neutrino-neutrino, é possível na teoria eletrofrágil. Basta que esses elétrons troquem W e eles se transformem em neutrino. Então tem esse espalhamento de elástico. Só que, além dos parâmetros de acoplamento aqui serem constantes de acoplamento pequenas, eu vou ter esse propagador do W, que carrega 1 sobre K2 menos MW ao quadrado. E isso aqui puxa, é um fator muito grande de massa no denominador, puxa o gráfico para baixo. E lembrando que depois a amplitude é o quadrado disso, a probabilidade é o quadrado disso aqui. Então isso aqui vai ser mais atenuado ainda. Então isso eu queria que vocês percebessem. Quer dizer, esses versos que eu dei para vocês é para vocês saberem que processos são possíveis. Na aula que vem eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso, para a gente treinar um pouquinho mais isso e trazer para vocês esse paper que eu mandei ontem, que esse paper interessante, quer dizer, essa discussão interessante, que agora o LHC vai começar a se focar no decaimento do Higgs em 4 elétrons, né? A gente pode ter, a gente já viu, a gente não discutiu no dia que o Dória estava aí, o Higgs pode decair em 2 fótons, em 2 E0, par W mais, W menos, pode decair tal mais, tal menos, já foi medido também, mas a gente pode ter o Higgs decaindo, por exemplo, elétron, antineutrino do elétron, muon, antineutrino do muon. Mas agora o mais interessante seria o decaimento do Higgs em elétron, pósitron, no menos, no mais. 4 elétrons mesmo. Esse decaimento aqui pode ser um decaimento bastante forte, porque ele é um decaimento, como a gente vai ver, que não passa por processo de lucro. Então, ele é um decaimento que pode testar muito bem o aspecto semiclássico da teoria eletrofrágil. Então, esse decaimento ainda não foi medido. Na aula que vem, nós vamos mostrar que gráficos de Feynman dariam para nós esses decaimentos aí, certo? Oi? Poderia ser também quintal ao invés do mundo nesse caso. Pode ser também. Mu e tal. Isso. Eu diria que o mu e tal, por exemplo, tem uma ação de choque maior. É menor, porque você vai ter mais, você vai botar massas no denominador desses propagadores, né? Então você pode ter massa menor. Pode ter extensão de choque. Aqui foi medido em 2012, foi qual? Foram essas duas primeiras, em 2 fótons e 2 externos. Depois no segundo run, essas aqui já foram medidas. E agora o pessoal está já focando nisso aqui, certo? Então tá, pessoal, eu dispenso vocês por aqui hoje. E aí, quinta-feira a gente se reúne, se Deus quiser, para tratar um pouquinho mais disso e discutir um pouco a questão das massas dos neutrinos. Tutoria, já composta.